Vamos ler São Lucas 17, 28, 29 e 30. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Senhor Deus, rogamos suas bênçãos nesta noite, a sua revelação, a tua unção, Senhor. No nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Deus sentar? Vamos falar por alguns instantes sobre a doutrina mais importante da mensagem. Doutrina que realmente ela se torna assim a mais importante por causa do conteúdo dessa doutrina, por causa uma Umbranda também, nos 2 últimos anos de sua vida, 64, 65, ele concluía quase todos os sermões dele com essa doutrina, ensinando, falando sobre essa doutrina. E também essa doutrina é a única que uma Umbranda fundamentou ela sobre a palavra assim diz o Senhor. Nós não vemos na mensagem nenhuma doutrina uma Umbranda chega e falar assim diz o Senhor, é assim essa doutrina. Não. A não ser essa doutrina, que nós vamos falar sobre ela agora. A doutrina mais importante, né? Mais importante da mensagem. Eu sei que o Umbranda pregou várias doutrinas, vários ensinamentos, mas nenhuma tem essa importância. E a doutrina mais escondida, que o diabo tenta escondê-la das pessoas. Você pode perguntar para as pessoas sobre essa doutrina, as pessoas não saberiam dizer o que ela é. O nome dessa doutrina é o último sinal. O último sinal foi a doutrina que o Umbranda mais ensinou nos 2 últimos anos de sua vida. Não que ele não tivesse ensinado antes, ele ensinou. Mas só que veio muita luz sobre ela, né, nos anos 64 e 65. Mas no momento que começou a falar sobre esse assunto, raramente, né, ele falava sobre o último sinal. Mas começou a falar sobre isso, na verdade, foi em 58 que Deus mostrou para ele ali que Deus estava ali em carne humana. Então, resumindo, a doutrina do último sinal é isto. É Deus em carne humana outra vez na terra. Como foi lá com Abraão. Lá com Abraão também, Abraão viu Deus em várias formas, em vários sinais, em sonhos, em visões, em luzes. Né? Mas Abraão nunca tinha visto Deus em carne humana, em plenitude corporal. A não ser ali naquele dia ali, que Deus veio, né? E se manifestou a ele em carne humana. Três varões vieram do céu, 2 anjos e Deus em carne humana. Foi o último sinal que ele viu antes do filho prometido voltar. Ouvir, né? Antes do filho prometido vir, que foi Isaac. Então, antes de Isaac vir, antes de Isaac nascer, antes do filho prometido vir, então Deus se manifestou ali em carne humana, discerniu o coração de Sara, que estava uma tenda atrás dele. E Jesus falou que em São Lucas 17:30, assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Se há de manifestar. Mas será que você tem alguma base para falar que esse é o ensinamento mais importante? Né? Você tem uma base? Você está apenas falando da sua cabeça e do seu pensamento, do seu raciocínio, você está apenas, né, colocando algo próprio, né? Ou está na mensagem isso? Aí que está a coisa. Né? E isso está na mensagem ou não? E na verdade, o que é que vem a ser, na verdade, o último sinal? Nós sabemos que o Umbranda ensinou isso desde 58. Só que a luz mesmo, a luz plena nesse assunto realmente, veio para ele em 64, 65. A luz total sobre isso. Porque se você notar, até 64, né, o Umbranda ainda não tinha falado sobre a diferença de filho do homem, filho de Deus e filho de Davi.
principalmente sobre filho do homem e filho de Davi. Até ali, né, o Mombrana nunca tinha falado que nessa era quem manifestou foi o filho do homem, não o filho de Deus. Foi o filho do homem, não o filho de Deus. Ele não tinha falado isso aí. Se você pegar as mensagens, né, desde que o Mombrana começou a pregar e seguir e ler até 65, você vai encontrar isso somente em 64, o Mombrana falando, não filho de Deus, mas filho do homem. Não filho de Deus, mas agora foi filho do homem. Ou seja, isso aí você vai encontrar somente em 64. Essa explicação dele sobre filho de Deus foi nas eras da igreja. Foi Deus de uma forma sobrenatural, invisível, com poucos sinais. Foi um dia nublado nas eras da igreja. Ele estava na forma de filho de Deus, né? Na forma de broto em Lutero, na forma de broto em Lutero, de folhas, né, em Wesley, na forma da casca da semente nos pentecostais, a casca da semente, os dons espirituais. E depois, nessa última era, o próprio grão, o próprio trigo, né, que foi o ministério do Filho do Homem. Então, nessa última era, Deus mudou a sua forma de filho de Deus para filho do homem. Filho do homem é Deus de uma forma humana, em plenitude corporal. Então foi um ministério. Mas por que isso seria uma doutrina tão importante? Porque é a própria palavra manifestada. O Mombrana ensinou muitas doutrinas, o dízimo, né? Ensinou que a mulher não deve cortar o cabelo, sobre casamento e divórcio, sobre santidade, batismo do Espírito Santo, tantas coisas maravilhosas. O novo céu e nova terra, futuro lar, né? Tantas doutrinas que o Mombrana ensinou para nós, os 3 corpos, né? Você vai olhar, são tantas doutrinas maravilhosas que o Mombrana ensinou, o futuro lar do noivo e da noiva, e assim por diante, né? Mas, quando chega no último sinal, é a própria palavra manifestada desta última era. E é isso que Satanás quer atacar, porque Satanás, ele não se importa muito com outras coisas, mas sobre essa doutrina aí, o diabo, né, trabalha muito mesmo, né? Ele ataca muito essa doutrina, porque uns ficam aquém e falam que só veio um profeta nessa última era, porque não sabe qual foi a palavra que manifestou. Então fala que só veio um profeta, né? E o diabo chega ali em Lucas 17:30 e fala que é a segunda vinda, para enganar as pessoas, falando que é a segunda vinda. Será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Só que o Mombrana fala que isso já se cumpriu na mensagem, né? Na mensagem, hoje tem se cumprido essa escritura. O Mombrana fala várias vezes, essa escritura já se cumpriu no nosso meio. Agora só falta a vinda. Então não é a vinda. Mas os grupos fazem maior confusão com isso, né? Fala que é a segunda vinda, uns grupos falam que já se cumpriu, e outros ainda a segunda vinda não se cumpriu. Mas o Mombrana, até sua morte, ensinou que Cristo não tinha voltado. Cristo ainda não tinha voltado. Né? Mas o último sinal tinha se cumprido. O último sinal. Então esse ministério porque se você ler ali Lucas 7:30, fala o quê? Será o dia em que um filho do homem se manifestará? Ele não fala assim. Ele fala assim, será o dia em que o Filho do Homem singular, o Filho do Homem, é Jesus Cristo, em carne humana no nosso meio outra vez. Então esse ministério do Filho do Homem no nosso meio, né, foi a palavra que se cumpriu nessa última era. Não veio apenas um profeta. Foi mais do que um profeta. Foi o Deus profeta, porque Filho do Homem quer dizer isso. Deus em carne humana, em plenitude corporal. Não quer dizer que Deus enviou um profeta apenas. É muito mais do que isso. O Filho do Homem quer dizer que o próprio Deus se manifesta na terra em plenitude, como o Deus profeta. Então o Filho do Homem é isso, é Deus na forma literal, humana, em plenitude corporal, quando vem toda a palavra, em carne humana. Por isso que discerne os pensamentos das pessoas. Por isso que o Mombrana ficava de costas para a audiência e discernia os pensamentos das pessoas. Mas não é que o Mombrana era o Filho do Homem, ele era um Filho do Homem, um profeta, alguém que tinha, né, a consciência junto com a consciência, a subconsciência junto com a consciência, que tinha visões. Então o Mombrana já nasceu um Filho do Homem, um profeta. Só que a promessa era o Filho do Homem iria se manifestar. Então não é a pessoa do Mombrana, falando de um ministério maior, um ministério do próprio Jesus Cristo. Então em 49, quando o Mombrana começou a discernir os pensamentos das pessoas ali,
Aí sim, ali foi o início do ministério do Filho do Homem na Terra. Em 1949, lá em Regina, quando ele começou a discernir os pensamentos das pessoas. Ele passou a ficar de costas para a audiência e discernir as pessoas. Não é que o Mambrano é o Filho do Homem, ele é um Filho do Homem, através do qual manifestou o ministério do Filho do Homem, do próprio Jesus Cristo em carne humana. E filho de Davi, sabemos que será a segunda vinda dele, quando ele vai sentar no trono de Davi, como rei, vai ser rei, filho de Davi quer dizer rei. Né? Mas você pode perguntar isso para os grupos aí, como eu perguntei várias vezes, né, em São Paulo, eu encontrei um grupo lá pregando, lá na Praça da Sé, perguntei para eles qual que é a doutrina do último sinal. Ninguém soube responder que doutrina que é essa. Então o diabo quer esconder isso das pessoas. Né? O que é o último sinal? Ele fala que nessa era só vem um profeta, e outros grupos vão além e falam que o Mambrano é o próprio Filho do Homem, o próprio Elohim, o próprio Deus em carne humana, o próprio Jesus Cristo, né? Indo além e ficando aquém. Né? Então o diabo, ele faz isso, né? Ele leva as pessoas além ou aquém. Mas nós temos que acertar o alvo, né? Acertar o alvo da palavra. Então, mas quem que fala que essa doutrina é a maior da mensagem? Aqui nessa mensagem aqui, chamando Jesus à cena, do parágrafo 103 ao 105, o Mambrano nos fala o seguinte: Jesus prometeu que essas coisas aconteceriam nesses últimos dias, que Deus retornaria em forma de carne humana, como eu e você aqui nesta noite, e faria as mesmas coisas, exatamente antes do mundo ser destruído. E o mundo seria como uma Sodoma. Vê? Agora nós estamos bem na condição de Sodoma, toda posição, toda pessoa, todas as coisas posicionadas exatamente corretas. Agora não pode a sua fé chegar a isto? Não podemos nós chamá-lo à cena? Chame-o à cena, sua fé é a única coisa que pode fazer isso. Agora crê com todo o teu coração. Cada um de vocês agora, eu quero perguntar-lhes algo, sem nenhum cartão de oração. Qualquer pessoa lá em cima, se aquele grande Espírito Santo descer aqui, e pela sua unção, a unção em mim, identificar que Jesus Cristo está trabalhando no nosso meio desta maneira, o que mais ele poderia fazer? Não há outra promessa na Bíblia maior que esta, está vendo aqui? Não há outra promessa na Bíblia maior que esta. Esta é a promessa suprema. Quantos sabem disso? Claro que é. É a última coisa para a era da igreja. É a única coisa para a era da igreja. Os judeus no período da tribulação e lá eles terão uma visita lá. Mas não a igreja gentia. Esta é a última promessa para o gentio. Isto é a verdade, veja, foram os gentios lá em Sodoma que foram queimados, e aqui está a noiva, a qual é a semente real de Abraão, sendo a noiva chamada de entre os gentios. Este é o sinal do fim para eles, de tudo isto. Então Mambrano realmente esperava até 64, no começo de 64, que viria um avivamento na noiva ainda pregando algumas vezes sobre o último sinal. Ele aí não tinha essa visão plena, revelação plena sobre esse assunto. Mas a partir de 64, Deus mostrou para ele que não haveria mais avivamento na igreja. A chuva já caiu na igreja, nesse último sinal. Como está aqui também na mensagem Amnésia Espiritual. Eu não achei essa mensagem em casa, o livro, né? Então eu vou ler aqui do próprio site nosso, O Último Sinal. Se você quiser ler também no nosso site, está no ensinamento 2, no ensinamento 18 sobre esse assunto. Onde o Mano fala aqui, na Amnésia 130, parágrafo 130. Este é o último sinal, recorde, assim diz o Senhor, como eu falei para você. A única doutrina que eu achei na mensagem, que é fundamentada no assim diz o Senhor, para que não houvesse dúvida sobre esse ensinamento. Mas mesmo assim as pessoas parecem que não conseguem captar e ver esse ensinamento. O diabo está cegando as pessoas para não ver a palavra, com a palavra manifestada nessa era, porque isso é o próprio Jesus. Jesus é a palavra manifestada do dia. As pessoas não veem que palavra que se cumpriu, fica achando que era apenas a promessa de um profeta. Mas se você ler Lucas 7:30, você vê lá a promessa do Deus profeta. E nesta era desceu Elohim e 2 anjos, Billy Graham e Oral Robert. Os 2 foram para Sodoma, mas com a noiva ficou Elohim.
O terceiro mensageiro é o próprio Jesus Cristo nessa última era, usando um corpo humano. Aí que está a coisa, a pessoa só olha o corpo humano, só olha o baixinho careca. O véu humano cega as pessoas. Você não consegue ver que ministério foi esse que se cumpriu nessa última era. Por quê? Porque o véu humano cega as pessoas. Mas os eleitos não. Os eleitos captam, né? Os eleitos vê realmente qual que é a palavra que se cumpriu nessa última era. Este é o último sinal, recordem, assim diz o Senhor. Vocês já me ouviram dizer alguma coisa que não fosse verdade? Vocês estão vendo o seu último sinal. Isso é escriturístico. Vocês têm visto o seu último sinal, pentecostais. Não faça confusão agora com o que ele prometeu a Israel, depois do rapto. Isso não é para vocês. Então estará terminado para vocês. Vem, agora é o seu último dia. Agora é o seu dia. Agora é o seu sinal, agora é o seu tempo, não rejeite isso. A minério espiritual, 130. Também na mensagem, e eis que está aqui, quem é mais do que Salomão, 64 também. Agora nos fala no parágrafo 217 em diante. 217 em diante. Agora nos fala o seguinte, 217. E o que mais vocês querem ver, depois que ele discerniu os pensamentos das pessoas, falou os mistérios, a coisa escondida da vida das pessoas, então Mambrano vira para a audiência e fala, o que mais vocês querem ver? Lembre-se, eu lhes digo, no nome do Senhor, se vocês me consideram ser seu servo, esse é o último sinal que a igreja verá. De acordo com a Escritura. Aquele foi a última coisa que Abraão viu antes que o filho prometido chegasse. E nós, a fiel semente de Abraão, e Jesus prometeu a semente fiel ver a mesma coisa que Abraão viu, antes que o mundo gentílico seja queimado. Não adie por qualquer outra coisa. Satanás tenta fazer com que vocês deixem passar. Satanás quer que você deixe passar isso. Eu não vejo o que se cumpriu nessa era. E assim está Satanás. Satanás tem enganado todos esses grupos hoje do Brasil, do mundo. Ele não consegue saber que ministério foi esse nessa última era. Só pensa que veio um profeta, um grande profeta, nada mais do que isso. Não consegue captar realmente o que foi que aconteceu nessa era. Assim como o Urbana fala claramente que foi mais do que um profeta. Também na mensagem aqui, provando sua palavra, 1965. 1965, Mambrana fala no parágrafo 224, Mambrana fala o seguinte, parágrafo 224. E lembre-se, Abraão e seu grupo nunca receberam mais um sinal de Deus. Está vendo? Abraão e seu grupo nunca receberam mais nenhum sinal de Deus. Até que o filho prometido chegou. Quantos sabem que isso é verdade? A cristão diz amém. Esse sinal de discernimento. E a semente real de Abraão, deixe-me ouvi-los. Deixe-me dizer-lhes, assim diz o Senhor, vocês estão recebendo o seu último sinal. Isso é de acordo com as Escrituras e a revelação de Deus que está em meu coração, que fala que isto é verdade. E confio que vocês crerão que isto é verdade. O último, não vai ter mais sinal algum no meio da noiva. Nenhum avivamento mais. O avivamento acabou. Você vai esperando a segunda vinda de Cristo. Você não pode querer colocar avivamento na voz de arcanjo. O avivamento aconteceu aonde? No alarido. No alarido veio o grande avivamento. Como está na mensagem, reconhecendo seu dia, no parágrafo 54, 56, se não me fala a memória. As pessoas estão hoje esperando um avivamento no futuro, como fala, que já aconteceu no passado. Não resta mais nada, né? Não resta mais nada. A noiva já teve o seu avivamento. Conhecendo seu dia e sua mensagem. Eu sei que anteriormente falou nos selos que a noiva ainda não tinha tido seu reavivamento. Aí depois Deus revelou a ele e mostrou, não, acabou agora. Não vai ter mais ministério nenhum. Esse é o último sinal que a noiva teve. Então, não vai ter avivamento de cura, de milagres na voz de arcanjo. A voz de arcanjo é chamando os mortos à vida, né? Transformando os corpos.
Volte lá para Gênesis 18 para você ver, quando Abraão e Sara foram transformados, não teve nenhum profeta lá, né, falando a palavra para ele, transformando eles. Não houve lá. Nós temos que olhar o tipo, né, a sombra é Gênesis 18 ali, você não vê ali, né, você não vê ali o profeta transformando Abraão. Abraão acordou na manhã, olhou para o lado, uma jovem do lado dele, é a Sara. Sara olhou ali, um jovem ali, Abraão transformado. Não tinha nenhum profeta ali. Então nós não podemos querer colocar um profeta na voz de arcanjo, né, fazendo milagres, revelando mistérios. Isso não existe. As pessoas confundem o quadro todo. Né, confundem o quadro, não sabe falar o que Mombrana falou. Mombrana falou que a voz de arcanjo era a mesma voz que chamou Lázaro da sepultura. Por que falar que o Mombrana tem que ressuscitar para dar a voz de arcanjo? Por que falar que a noiva tem que falar a voz de arcanjo? Temos que falar somente o que o Mombrana falou, que passar disto é de procedência maligna. Passou disso é de procedência maligna. Né? Bom, creio que é só, né? Mas para provar que nesta era foi Deus em plenitude corporal novamente, vou só ler um parágrafo aqui. Tem muitos mais parágrafos, mas eu acho que é o suficiente aqui para as pessoas não ficarem com coisa. Né? Eu sei que o Mombrana tinha apenas uma porção do seu coração, de sua alma, dos porções. Eu sei disso. Mas naqueles momentos ali, de plenitude corporal, Deus descia nele naqueles momentos ali, era Deus em plenitude corporal, cumprindo São Lucas 7,30. Era Deus outra vez. Então não foi apenas uma porção nessa época. Eu sei que o Mombrana era uma porção, tinha uma porção, era um profeta, mas nele descia em alguns momentos da vida dele, não todo o tempo. Era em alguns momentos, ou na vida de oração, e outros momentos da vida dele, Deus vinha em plenitude e cumpria São Lucas 17,30, como está aqui na mensagem. O único lugar de adoração provido por Deus, 2,64, onde está escrito: nenhum fermento entre vocês, isso traz a inteira plenitude da divindade corporalmente entre vocês. Não pode fazer isso na era de Lutero, não pode fazer isso na era de Wesley, não pode fazer isso na era pentecostal, senão no dia em que o Filho do Homem será manifestado, revelado, trouxe de volta a igreja junto com a inteira divindade de Deus entre o seu povo, mostrando os mesmos sinais visíveis, manifestando-se como se manifestou no princípio, quando se manifestou na terra numa forma de profeta Deus. Ó glória, prometido por Malaquias 4, prometido pelas demais escrituras. Onde você adora? Na casa de Deus, sentado em lugares em tempo presente, né? Em tempo presente. Então vamos orar agora e finalizar o culto esta noite. Senhor Deus, damos graças por sua palavra, vivifica o que nós lemos, Senhor. Vivifica em cada coração, revele a tua palavra, a palavra manifestada deste dia, Deus. Nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Deus abençoe cada um de vocês.